maioria das pessoas só entende o que a gente faz pela parte do bisturi, do jaleco, da mesa fria. Mas o que marca mesmo é quando o corpo fala coisa que nenhum prontuário trouxe. Esse caso me pegou diferente. Era começo de semana, segunda de manhã, sala 3 do setor hospitalar. A gente costuma receber os chamados de óbitos hospitalares por causas naturais. Mas esse veio com o aviso de óbito inesperado na UTI. Hospital particular, bem estruturado, equipe de confiança. Já começa estranho quando um paciente entra lúcido e simplesmente para. Homem, 51 anos, estado clínico estável, sem comorbidades graves. Nada indicava que ele fosse perder o quadro. Foi internado por uma questão respiratória leve, saturando bem, monitorado. Estava com sedação leve, coisa de rotina mesmo. O corpo chegou inteiro, sem marcas, sem alteração visível, mas a rigidez que encontrei na região cervical não era comum. A musculatura da laringe estava tensionada. Não era só tônus residual, era contração. As cordas vocais estavam rígidas de um jeito que eu nunca vi em corpo nenhum. Como se ele tivesse feito força para gritar, para empurrar o ar com tudo o que tinha. Mas não teve como. E quando eu abri o tórax, os pulmões estavam praticamente vazios. O volume residual era mínimo, muito abaixo do que se espera mesmo numa parada súbita. Não dava para entender como um paciente sedado, sem esforço físico, tinha esvaziado tanto assim os pulmões. Fui atrás da ficha. O hospital tinha tudo bem documentado. Aplicação de sedativo registrada com horário, dose adequada, monitoramento contínuo. Nada anormal até o colapso cardíaco. Mas foi aí que eu pedi uma coisa que quase ninguém pede: o áudio do traçado cardíaco. Sim, alguns hospitais com UTI digital gravam o som ambiente da sala junto com o eletro. É um recurso técnico que quase nunca vai para frente. Mas naquele dia, eu queria ouvir. O áudio foi enviado em poucos minutos. Não tem muito som, só o barulho de máquina, bip, aquele chiado de sala fechada. Mas no exato momento em que o ritmo cardíaco começa a falhar, tem um estalo. Não era alarme, nem queda de equipamento. Era um som grave, abafado, como se alguém tivesse empurrado o ar com força pela garganta. Um ruído seco, entre o último suspiro e um impulso de desespero. Só que ninguém relatou nada. Nenhum grito, nenhuma reação. A ficha descrevia a parada como silenciosa. E foi. Mas o corpo não estava em silêncio. O corpo ficou com a marca. Comentei com um dos técnicos do hospital. Ele garantiu que o paciente não teve agitação, que estava sedado e monitorado, que os parâmetros estavam normais até o fim. Não tinha nada fora do previsto, nenhum movimento de dor, nenhuma tentativa de comunicação. Só desaceleração e fim de atividade elétrica. Voltei para o corpo. Conferi tudo de novo. O rosto estava sereno, os olhos fechados. Mas a garganta, aquela rigidez, era um grito contido. Um grito que não saiu. E não foi psicológico, não. Aquilo foi físico, visível, medido. Chamei o Joel, auxiliar antigo aqui do IML. 30 e poucos anos de serviço. A gente se entende sem muito papo. Ele olhou, franziu a testa, viu as cordas esticadas, deu um passo para trás e disse só: tem uns que morrem em silêncio. E tem uns que seguram o grito até depois. E saiu da sala, sem olhar para trás. Aquilo ficou na minha cabeça por dias, porque a gente aprende a ler os sinais, a entender o que cada parte do corpo diz, mesmo depois que a atividade vital cessa. Mas esse caso, esse parecia estar berrando sem som. Uma contração involuntária, intensa, precisa, como se ele tivesse entendido o que estava acontecendo, tentado reagir, tentado se agarrar em algo, mas tudo ficou preso ali, preso entre o que não se escuta e o que não se consegue explicar. E o mais estranho é que, mesmo sem ter som, eu juro que aquilo me fez ouvir alguma coisa.
mas não de fora, de dentro. Depois que Joel saiu, fiquei um tempo sozinho com o corpo. A luz da sala 3 sempre reflete no inox de um jeito que parece mais frio do que já é. E quando não tem barulho, a cabeça começa a buscar coisas que você sabe que não deveria pensar. Eu comecei a revisar mentalmente outros casos parecidos. Pacientes jovens com parada súbita, alguns com ficha limpa, outros com suspeitas, mas nenhum com aquela contração específica. Nenhum com a garganta em posição de esforço, como se tivesse prendido o ar até o fim. Não era só rigidez cadavérica. A diferença é sutil, mas quem está nisso há mais de 20 anos reconhece. Ali tinha tensão muscular prévia, ativa, como se o grito tivesse acontecido internamente e a estrutura travou antes que pudesse sair. E aquilo me incomodava mais que qualquer ferimento grave. Mais do que quando a causa é óbvia, mais do que quando o corpo vem destruído, porque nesses casos a explicação está ali, visível. Você não precisa imaginar, só constatar. Mas esse te obriga a ficar escutando o que não tem som. Mais tarde, já no relatório, eu fui extremamente técnico. Descrevi a posição laríngea, os sinais de tensão, os volumes pulmonares reduzidos, a ausência de alteração traumática e citei o estalo no áudio do eletro, registrado no mesmo segundo em que cessou a atividade elétrica. Coloquei como observação: ruído não identificado sem correlação clínica aparente. Mas para mim, pessoalmente, aquilo era outra coisa. Era um aviso, talvez para o próprio paciente, ou talvez para a gente. Eu sou um cara cético, não acho que tem algo depois. Nunca fui de pensar em alma, espírito, nada disso. Mas às vezes, o corpo se comporta como se ele soubesse que ia ser deixado para trás. Como se tentasse avisar que estava entendendo, que estava indo contra, mas sem voz, sem tempo. Só com músculo, só com ar tentando sair e não conseguindo passar. E o mais desconcertante, o rosto não mostrava nada, nenhuma contração facial, nenhuma marca de esforço. Era só a garganta, como se a tentativa de gritar tivesse ficado concentrada ali, como se todo o desespero do corpo tivesse sido jogado num único movimento, que não deu certo. Depois daquele caso, eu comecei a reparar mais, nos detalhes invisíveis, em pequenas contrações, em músculos que parecem travados de forma estranha, em respirações que não aconteceram, mas deixaram marcas. E comecei a guardar esses achados para mim, porque no papel nada disso entra. No laudo você escreve: falência cardiorrespiratória de causa não determinada, sem evidência externa de sofrimento. É o padrão. Mas eu já vi uns 5, 6 casos assim, silenciosos, sem grito, sem registro, mas com a garganta marcada. Uma vez, um professor meu disse que o corpo é o único que não mente, mas ele também não consegue pedir ajuda, só mostra, e se você não souber o que está procurando, vai deixar passar. Às vezes, eu fico pensando, quantos morreram assim? Despertos por dentro, tentando avisar, tentando gritar, mas presos num corpo que não conseguiu dizer nada. Eu fui treinado para ouvir o que o corpo diz quando ninguém mais fala por ele. Mas esse não queria dizer nada. Ele só queria gritar e não conseguiu. Se esse tipo de história mexe com você, do jeito que mexe com a gente aqui, se te dá aquela sensação de que tem coisa que o corpo guarda, mesmo depois do fim, então, se inscreve no canal. Aqui, a gente não conta histórias. A gente escuta o que quase ninguém quer ouvir. Não é raro alguém me perguntar se depois de tanto tempo em UTI, a gente se acostuma. A resposta é meio sem graça. A gente acostuma só com o que pode. O resto, a gente guarda num canto da cabeça e segue o turno. Essa história ficou nesse canto por mais tempo do que eu gostaria. Era uma paciente de cuidados paliativos, uma senhora de 71 anos. Chegou já sem muita resposta neurológica.
O quadro dela era bem avançado, degenerativo, irreversível. Não reagia a estímulo, já estava entubada, sedada. Só o corpo ainda estava ali resistindo. A família já tinha assinado o protocolo. Não havia mais o que fazer no sentido de intervenção. Só conforto, dignidade, silêncio. Aquelas decisões que ninguém quer tomar, mas que evitam prolongar um sofrimento que já não é mais consciente. Ela foi para a ala 3 da UTI, onde costumamos deixar os casos paliativos. É um setor mais tranquilo, sem alarmes constantes, menos equipe em cima. Um lugar onde o tempo passa de um jeito diferente. E o que mais chamou a atenção foi justamente isso, o tempo. Porque ela ficou. Ela simplesmente ficou. Mesmo com sinais mínimos de perfusão, pressão caindo, a linha não estabilizava, mas também não zerava. 3 dias assim. 3 dias com pressão em níveis que, tecnicamente, não sustentam ninguém. Um tipo de resistência que a gente não aprende na faculdade. E aí começa o que eu nunca pensei que fosse falar em voz alta. A equipe começou a comentar que ela estava esperando. Isso vindo de médico experiente, de enfermeiro antigo, fisioterapeuta com rodagem. Ninguém estava brincando. Não era piada de plantão. A pressão dela batia 15/2. Isso não sustenta perfusão cerebral, não por horas, e ela já estava assim há mais de 48 horas. A gente revia tudo, calibrava aparelho, refazia gaso e estava tudo certo. Quer dizer, errado, mas certo. Clinicamente era como se o corpo estivesse na última borda, mas a linha seguia ali. A filha dela vinha todos os dias, sentava do lado, conversava com ela como se estivesse tudo normal. Uma mulher muito calma, mais calma do que o normal para a situação, mas sem frieza. Era uma calma, carregada. Na segunda manhã, a filha me chamou na porta da ala. Não era sobre medicação, nem sobre laudo. Ela só perguntou: "Você acha que ela pode estar esperando alguém?" Eu só consegui olhar. Eu não respondi com palavra. Foi uma troca silenciosa. E aí ela continuou. Disse que a mãe não falava com o filho mais velho havia mais de 10 anos. Um conflito antigo, grave. Não explicou muito o motivo, mas deixou claro que aquilo ficou pendente. Disse que tentou falar com ele quando soube do quadro, mas que ele foi irredutível, que não vinha, que não queria ver, que tinha passado tempo demais. Na tarde do 3º dia, ela voltou lá e disse que tinha conseguido convencer o irmão, mas me avisou. Ele vai vir amanhã cedo, mas ele deixou claro que só vem se despedir. Não vai pedir desculpa, não vai fingir que está tudo bem. E ele veio. Foi logo no começo da manhã. A UTI ainda estava em silêncio, sem muita movimentação. O sol nem tinha batido direito na lateral das janelas. Ele entrou sozinho. Alto, mais novo do que eu imaginava. Camisa só parcialmente abotoada. Passo firme, olhar fixo. Não parecia abalado, mas parecia tenso. Entrou, parou na lateral do leito, ficou olhando para ela. A cena era muda. Só dava para ouvir o bip ritmado e o ventilador. A filha ficou do lado de fora. A gente também. Ali ninguém interfere. Aquilo era deles. Foram alguns minutos, nem sei quantos. Depois ele segurou a mão dela, bem devagar. Abaixou o corpo. Encostou o rosto perto do rosto dela. Disse alguma coisa. A gente não ouviu. Não dava para ouvir. E então, a tela começou a desacelerar. Não abruptamente. Não foi alarme, nem queda repentina. Foi suave. Como se alguém estivesse soltando uma corda bem devagar. O ritmo caiu e parou. Não teve agitação. Não teve movimento involuntário. Não teve luta. Foi como se o corpo só estivesse esperando uma frase, um som, ou talvez a presença. O filho ficou mais um tempo ali. Depois soltou a mão dela, levantou, respirou fundo e saiu do quarto. A gente cruzou com ele no corredor. Os olhos estavam vermelhos, mas ele não tremia. E a filha, ela não chorou. Ela só fechou os olhos, como quem sabia. A gente ainda ficou mais um tempo na ala. Depois daquilo, os aparelhos foram desligados.
Os protocolos seguidos. A família ficou no leito mais uns 20 minutos em silêncio. Era como se ninguém quisesse sair primeiro. Como se aquele silêncio fosse o último lugar onde ela ainda estava. Eu só fui respirar de novo quando voltei para minha sala. E mesmo assim, não consegui pensar em outra coisa. Não era a primeira vez que eu via um quadro clínico se arrastar mais do que o previsto. Mas nunca daquele jeito. Não com tantos sinais claros de que o corpo já não estava mais ali. E mesmo assim, não cedia. Na medicina, a gente aprende a aceitar que nem tudo é previsível. Mas isso foi diferente. Não foi imprevisível. Foi específico demais. Era como se aquele corpo, mesmo sem reação, estivesse retendo algo. Como se a partida tivesse um botão. E esse botão não fosse nosso, nem dela. Quando fui escrever o relatório, travei. Demorei para preencher o horário. A cena toda ficou vindo na minha cabeça como se tivesse acabado de acontecer, mesmo já tendo passado horas. E a única coisa que eu conseguia lembrar com nitidez era o gesto dele. O jeito como ele se curvou, o modo como ele segurou a mão dela, como se aquilo não tivesse nada de raiva, nem de perdão declarado, só um reconhecimento, como se mesmo depois de tudo ainda tivesse espaço para um vínculo. Eu também sou filha. E acho que talvez por isso essa história tenha me atravessado tanto, porque tem coisas que a gente resolve com um exame, com medicação, com técnica, mas tem outras que nenhum protocolo alcança. Os colegas da equipe comentaram depois. Alguns disseram que foi coincidência. Outros preferiram não comentar nada. Teve uma técnica de enfermagem que só balançou a cabeça e saiu da sala. Eu não fico tentando interpretar. Não tento encaixar isso numa teoria. Até porque eu sei que se eu for tentar achar lógica demais nisso, vou acabar afastando o que mais me tocou. Eu já vi gente partir na frente da família inteira e já vi gente que não partiu enquanto alguém não foi embora. Mas essa senhora, ela ficou até o exato momento em que aquele filho entrou. E não foi um minuto depois, não foi meia hora. Foi questão de segundos depois dele dizer o que quer que tenha dito. Aquilo não foi aleatório. E o corpo dela, depois de tanto tempo na beira, ele simplesmente cedeu. Como se tivesse recebido uma senha, ou como se estivesse esperando autorização. Desde então, eu penso muito no que a gente não escuta. No que a gente não mede, não coleta, não vê em exames. Essas coisas que não fazem parte do prontuário, mas que talvez sejam o que realmente fecha uma vida. E é por isso que, às vezes, eu fico mais tempo do que devia ao lado de alguns pacientes. Não porque eu acho que vou impedir o que vai acontecer, mas porque talvez eu esteja ali quando a pessoa que importa chegar. Talvez, sem saber, eu esteja testemunhando de novo. Alguém só esperando. E sempre que eu penso nessa senhora, eu lembro da filha, parada na porta, com os olhos fechados. Como se ela soubesse que era aquilo, como se ela tivesse feito o que precisava, mesmo sem certeza de que daria tempo. E o que mais me incomoda até hoje é que ninguém nunca soube o que ele disse para ela, nem mesmo a irmã, nem mesmo a gente. Mas funcionou. Foi o bastante. O jeito que aquilo ficou na minha cabeça até hoje não é pelo que aconteceu, mas pela calma com que tudo aconteceu. Porque foi calmo, silencioso, como se tivesse sido combinado mesmo. Eu sou o Eduardo. Tenho 41 anos e estou há mais de 15 só em hospital universitário. Hoje eu dou aula, mas continuo plantonista no noturno. Não consigo largar a UTI. A maioria que sai diz que é por causa do estresse, da responsabilidade, do físico. Mas a verdade é que tem coisa ali que mexe com a gente de outro jeito. E nem sempre a gente entende como. Esse caso foi no setor clínico da UTI adulto. Ala antiga, mas com tudo funcionando bem. Fim de corredor. Leito 14. Visita restrita. Acesso só com autorização na recepção, corredor longo, meio escuro, sempre frio.
Eu estava no plantão da noite, com equipe reduzida. Era aquela madrugada que parece que vai acabar antes do sol nascer, de tão arrastada. O paciente era o Sr. Roberto. 63 anos, complicação pós-AVC. Já tinha entrado no que a gente chama de paliativo mesmo. Os parâmetros estavam caindo devagar nos últimos dias. E naquela noite a gente já estava com os protocolos prontos. Família sabia. Ninguém estava mais esperando milagre ali. Só que tinha um detalhe. O irmão dele, Paulo, 60 anos, vinha todo dia. Chegava cedo, dormia no banco da recepção, com uma mochila velha no pé, travesseiro de casa, lanche embrulhado com plástico filme. Nunca quis revezar com os filhos ou sobrinhos. Dizia que o irmão não ia ficar sozinho nem no fim. Todo mundo ali sabia quem ele era e ninguém tirava ele de lá. A primeira vez que eu conversei com ele, achei que fosse algum técnico novo. Ele era discreto, tranquilo e tinha uma coisa no olhar que incomodava. Parecia que ele sabia o que ia acontecer, só não aceitava. Bom, eram umas 5h20 e poucos da manhã. Eu estava encerrando os registros do turno, já sabendo que o Sr. Roberto não passaria daquela manhã. A médica já tinha me falado. Ele estava com o padrão bem baixo, saturando mal, oscilando mesmo com suporte. Só que foi tudo quieto demais. Não teve código, não teve alarme. Eu olhei para o monitor, vi que já não tinha mais resposta e só fui confirmar. Fechamos o protocolo às 05h22. Tava só eu no quarto, porque a médica já tinha saído para avisar a supervisão. Fiquei terminando de preencher o sistema ali mesmo, encostado na bancada do fundo. Luz baixa, quarto em silêncio absoluto. E quando eu fui clicar no último campo do prontuário, eu escutei. Atrás de mim, bem perto, espera o irmão dele. Eles vão juntos. Não foi pensamento, não foi sensação. Foi voz, baixa, clara, como se tivesse alguém do meu lado, entre o leito e a bancada. Eu congelei. Virei na hora. Não tinha ninguém, nem na porta, nem no corredor, nem sinal de passo, nem barulho de chinelo de propé arrastando. Nada. Eu fui até o corredor, dei uma olhada rápida, vazio. Voltei para o quarto como se nada tivesse acontecido. Mas o corpo inteiro estava alerta. Eu estava ouvindo tudo ao mesmo tempo. O bip do oxímetro de outro paciente, o respirador do leito 11, até um zumbido do teto que eu nunca tinha reparado. Terminei o prontuário. Saí sem comentar nada. A cabeça racional dizia que era cansaço. 24 horas de hospital, 2 pacientes críticos em protocolo, pressão do lado de fora da ala. Mas aquela frase continuava tocando, como se tivesse sido dita só para mim. 2 horas depois, a recepção parou. Uma das auxiliares entrou na UTI esbaforida, com a máscara torta e os olhos arregalados. Ela só conseguiu dizer: "É o irmão, ele caiu da cadeira." O Paulo, o homem da recepção, tinha amanhecido sentado no mesmo banco de sempre, com a mesma mochila no pé, e caiu para frente. De uma vez, sem aviso, sem fazer som, tentaram reanimar. O protocolo foi completo. SAMU acionado, desfibrilador, equipe do PS vindo em apoio. Eu acompanhei de longe porque eu não conseguia chegar perto. Já tinha entendido o que estava acontecendo. Ele não voltou. A médica escreveu no laudo preliminar: parada cardiorrespiratória súbita, sem queixa prévia. Ele estava com os exames em dia, sem histórico conhecido, estava alimentado, lúcido, tinha conversado com a recepção às 04h50. Não houve justificativa, nem explicação. Na hora que a família soube, foi um desespero contido, mas ninguém pareceu surpreso de verdade. Teve uma frase que ficou na minha cabeça mais do que a voz que eu ouvi. Foi a filha mais nova dos 2. Ela disse, com a voz calma, mas firme: eles sempre falaram isso, que se um fosse, o outro ia atrás. Depois daquilo, eu continuei o turno no automático. A troca de plantão já tinha acontecido, mas eu fiquei ali por protocolo.
E sendo honesto, porque eu não queria sair andando por aquele corredor sozinho. Tinha um silêncio estranho no setor. Não era o silêncio comum de madrugada de hospital. Era outro tipo o que vem quando tem coisa que ninguém quer comentar. A equipe toda ficou mais contida. A médica não questionou nada, só fez o que precisava fazer, com um cuidado que não era só profissional. E o leito 14 ficou com a cortina fechada por mais tempo do que o normal. Eu saí no fim da manhã, assinei o livro, devolvi meu crachá da noite, passei direto pela recepção onde o Paulo sempre ficava e nem consegui olhar para o banco onde ele costumava se ajeitar. Aquela voz não parava de voltar. Não era nem o que ela dizia, era o jeito, a segurança da frase. Espera o irmão dele, eles vão juntos. Não parecia torcida, não parecia desejo. Era como se fosse uma coisa que já estava acertada. Só faltava cumprir. Eu evitei comentar com os colegas por um tempo. E talvez esse tenha sido o maior incômodo. Porque tudo dentro de mim dizia que aquilo precisava ser dito. Mas quando você está num ambiente técnico como o nosso, qualquer coisa que fuja do tangível vira superstição. E eu não queria parecer desequilibrado, muito menos alguém que perde a mão quando o plantão aperta. Só fui contar meses depois numa roda de conversa entre veteranos. E mesmo ali, com gente que já viu coisa que não dá para explicar, o silêncio que ficou depois que eu terminei de falar foi mais pesado do que qualquer opinião. Alguns balançaram a cabeça. Outros só disseram que já tinham ouvido coisa parecida. Mas ninguém achou absurdo, ninguém riu. E eu não fui o único a evitar o setor depois daquilo. Teve uma técnica que pediu transferência para o bloco cirúrgico. Um fisioterapeuta que deixou de fazer atendimento noturno. E eu mesmo. Até hoje, quando eu tenho que cobrir alguma folga naquela ala, meu passo aperta quando chega perto do leito 14. Não tem nada ali. Só cama, painel, cortina limpa. Mas a impressão que dá é que falta alguém. Como se tivesse alguém que ainda não saiu do turno. Como se alguém ainda estivesse esperando. Já me perguntaram se eu ouvi aquilo mesmo, ou se não foi só o cansaço, o psicológico, o peso do plantão. Mas tem coisa que você não esquece, nem tenta lembrar. Só guarda num canto e evita chegar perto. O Paulo não era só irmão, era a sombra do Roberto. Era aquela parte que não quis deixar o outro entrar sozinho naquele corredor sem fim. A família fez um velório único, um do lado do outro. Mesmo dia, mesma despedida. E por mais que isso soe pesado, teve um sentido ali. Um encaixe estranho, como se um esperasse para puxar o outro. Como se tivesse que ser daquele jeito. E só daquele jeito. Hoje eu não digo que acredito em tudo, mas também não duvido mais de nada. Porque a gente pode até entender o funcionamento do corpo. A gente sabe o que cada aparelho mede, o que cada índice significa. Mas não tem equipamento nenhum que detecta esse tipo de vínculo. E quando ele se manifesta, não é com barulho nem com alarme. É só uma frase, num quarto escuro, dita por alguém que você não vê, do lado de uma cama, onde não tinha mais ninguém. Nunca vi a despedida combinar com ninguém, mas naquele dia parecia que ela só estava esperando. Sabe quando você trabalha tanto tempo com uma coisa que acha que já viu de tudo? Pois é, eu pensava assim também. Tô nesse hospital faz mais de 20 anos. Técnico de enfermagem. Trabalho na UTI adulta, ala esquerda, aquela parte mais silenciosa do prédio antigo, onde a luz parece que nunca acende direito e o ar-condicionado nunca funciona como devia. É o canto onde a gente aprende a falar baixo até quando ri e aprende também a respeitar os silêncios. Eu lembro que era uma quinta-feira, troca de plantão das 7 da noite. A equipe estava reduzida porque tinham liberado um técnico mais novo por causa da filha doente. A gente já sabia que a noite ia ser puxada. Digo, não era bagunça. Mas sabe aquelas noites em que você sente que vai acontecer alguma coisa? Não tem explicação.
Mas sente, o leito 04 estava com o Sr. Raul, 75 anos, quadro avançado de insuficiência cardíaca. Já estava em cuidados paliativos. Dores controladas, não falava muito, mas estava acordado. Só o jeito que ele respirava já dizia tudo. Cada vez mais curto, mais contido, como quem já cansou até de tentar. Eu entrei no quarto para fazer o controle dos sinais. A luz estava meio amarelada, como sempre. O som do monitor era o único barulho no ambiente. Aí ele virou o rosto devagar para mim, com esforço. Parecia que só isso já doía. E disse, bem baixinho, moço, eu tô segurando uma corda, só que ela tá cortando minha mão. E eu não vou aguentar muito tempo. Eu parei o que estava fazendo. Olhei para ele. Fiquei sem saber se era delírio, se era metáfora, se era só uma maneira de falar, mas o jeito que ele me olhou... Rapaz, aquilo não era confusão, era desespero quieto. Ele sabia o que estava dizendo. E então ele falou, chama um padre para mim? Falei que ia ver isso. Saí do quarto meio travado, sabe? Não era comum, mas também não era nada absurdo. A gente tem um padre da cidade que atende esses casos, principalmente no setor de cuidados paliativos. Conversei com a equipe. A enfermeira-chefe chamou a família para autorizar. Eles disseram que tudo bem. O padre chegou coisa de 40 minutos depois. Aquele senhor calmo, já conhecido nosso, que sempre fala devagar, como se estivesse pedindo licença para pisar no chão. Eu fiquei perto da porta, junto com a Roseli, a enfermeira do plantão. A extrema unção foi feita com o quarto quase todo escuro, só a luz do abajur acesa. Estava tão silencioso que dava para ouvir até o estalo do vidro da janela, aquele barulhinho seco de noite esfriando. Na hora que o padre fez a bênção, o senhor Raul fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Uma só. Quando ele abriu de novo, tinha um leve sorriso, daqueles que você não sabe se é de alívio ou de entrega, mas era sereno. Tão sereno que a Roseli segurou o choro. E eu não sei até hoje se ela chorou porque sabia o que vinha depois, ou porque sentiu que aquilo ali era a despedida mais certa que já tinha visto. Mas não foi. Não naquele dia. Naquela noite, ele dormiu. Não precisou de sedativo. Não pediu nada, não reclamou, só dormiu. Eu e Roseli passamos ali umas 3 vezes de madrugada. Tudo estável, respiração mais ritmada, pressão dentro do esperado, saturação regular. Parecia que o corpo dele tinha parado de lutar. Mas o mais estranho veio no dia seguinte. O médico que assumiu o plantão, um rapaz novo, bem técnico, bem certinho, foi conferir o leito 04 e voltou com a sobrancelha franzida, perguntando se alguém tinha trocado alguma medicação. Ninguém tinha. O senhor Raul estava com os sinais estabilizados, melhorando. Pouco, mas nitidamente. Nas próximas 48 horas, ele já estava conseguindo tomar um pouco de líquido pela boca. Depois, aceitou uma sopa. Começou a olhar mais, mexer os braços. Pediu para ver os filhos. A médica da tarde ficou tão confusa que mandou repetir os exames. Não tinha explicação. Nenhuma. 5 dias depois, o cardiologista que acompanhava o caso assinou o pedido de transferência para o quarto comum. Não por falta de gravidade, mas porque, ele simplesmente não estava mais com os critérios de UTI. Não tinha nada que justificasse invasão nem isolamento. Só precisava de observação. Quando a gente acompanhou a saída dele da UTI, lembro que ele me olhou e disse, de um jeito leve, quase brincando, soltei a corda, moço. Tô descansando. Eu gelei. Não porque ele falou com tranquilidade, mas porque eu entendi ali o que ele quis dizer no primeiro dia. Ele não estava falando de desistir, estava pedindo paz. E parece que foi só conseguir isso que o corpo parou de lutar contra ele mesmo. Ele ficou em observação mais uma semana. Depois foi para casa. Os filhos vinham sempre buscar os relatórios. Eram 3, 2 mulheres e um rapaz. Gente simples,
Cuidavam dele com carinho. Quando eu soube que ele tinha ido para casa, confesso que achei que ia durar pouco. Não é comum ver um caso como aquele e ter um desfecho tranquilo, mas ele durou 6 meses, para ser exato. Viveu mais do que muita gente saudável por aí. Teve tempo para brincar com os netos, ver televisão, andar pelo quintal, tomar café de manhã com a família e num sábado à noite, dormindo. Ele foi quieto, sem esforço, sem barulho, sem aparelhos apitando, só ele e a rede balançando devagar no canto da varanda. A filha mais velha ligou para o hospital depois, agradeceu. Falou que ele tinha dito nos últimos dias que não estava mais com medo, que estava esperando o sono de verdade chegar. Eu não sou de misticismo. Acredito em Deus, sim, mas nunca fui desses de ver milagre em tudo. A gente vê muita coisa aqui dentro e, com o tempo, aprende a separar o que é fé e o que é biologia. Mas aquilo não foi cura, não foi reviravolta, foi trégua. E às vezes é só isso que o corpo precisa. Desde então, toda vez que eu vejo um paciente pedindo alguma coisa, uma visita, uma música, uma conversa, eu tento dar. Porque vai que aquilo seja a corda dele. E soltar essa corda de vez em quando é o único jeito de alguém conseguir respirar pela última vez, sem dor. A gente aprende a fazer o que precisa ser feito, mesmo nos dias mais pesados. Não dá para se apegar a paciente nenhum quando se trabalha em ala paliativa. É como se o nosso cuidado servisse só para garantir um fim digno, ou pelo menos menos doloroso. Mas de vez em quando entra alguém que atravessa esse limite e deixa marca onde não devia. O nome dele era Genésio, o seu Genésio, como a gente chamava. Veio transferido do setor de clínica com quadro renal já comprometido e sem resposta neurológica nenhuma. O estado dele era tão estável na gravidade que, sinceramente, a gente nem ficava indo toda hora olhar, como faria com alguém em risco de piora súbita. Ele já estava do lado de lá, sabe? Só o corpo que insistia em ficar. Ficou 4 dias assim, respirando com suporte, sem reação, sem movimento, só com aqueles olhinhos semicerrados. E não era nem sono. Era aquele vazio que a gente reconhece na hora. A filha dele vinha todos os dias, se sentava ao lado, fazia carinho no braço dele. Às vezes lia uma carta, passava perfume na gola da camiseta, ajeitava o cobertor, como se isso fosse mudar alguma coisa. A neta, uma menina de uns 20 e poucos anos, também vinha às vezes mais no final da tarde. Ficava quietinha, só olhando. Dava uma paz ver aquilo, mas também apertava por dentro, porque parecia que ela estava se preparando para lidar com uma ausência antes dela acontecer. A ala onde eu trabalho tem um eco estranho. É tudo branco, as luzes são frias, e de madrugada, mesmo com gente internada, parece que só existe a gente lá dentro. E naquela tarde do 5º dia, o leito 6, que era sempre silêncio, mexeu. Eu estava lá dentro, organizando os fios de outro paciente, quando ouvi o som do monitor mudar. Na hora, achei que fosse falha do cabo, mas virei e vi o impossível. Ele estava acordado, os olhos abertos de verdade, não semicerrados, não perdidos, abertos, focados, respirando melhor e por conta própria. Levou a mão devagar até o peito, ajeitou o lençol e virou o rosto em direção à porta. Eu não sou de ficar assustada fácil, não, mas eu travei. Era como se ele tivesse voltado do nada. Não era um espasmo ou reflexo. Era presença. Era ele mesmo. Chamei o médico de plantão, que também ficou confuso, mas anotou tudo. A saturação estava boa, os batimentos dentro do esperado. Ele escreveu algo que nunca tinha lido em prontuário. Melhora clínica súbita e sem justificativa dentro do prognóstico. Era como se o corpo tivesse recebido um comando que a gente não entende.
ligaram para a família e foi a primeira vez que eu vi gente correndo para a UTI com alegria no rosto. Quando elas chegaram, eu dei espaço. Fiquei mais profundo, observando. O velho sorriu, sério, um sorriso mesmo, meio fraco, mas estava lá. Olhou direto para a neta, depois para a filha, apertou a mão das duas, beijou a mão da mais velha. Não falou nada, mas o olho dele, não sei explicar. Não parecia de quem tinha voltado. Parecia de quem sabia que ia, mas que queria dizer alguma coisa antes. A filha começou a chorar na hora. A neta tentava segurar, mas a boca tremia. A médica que entrou depois achou melhor manter os cuidados, mas já adiantou. Vamos observar. Mas o quadro base dele não se alterou, só deu uma reagida. Eu fiquei ali o tempo inteiro. E vou te dizer, foi um dos momentos mais difíceis que já vi naquela ala, porque a gente não espera que alguém volte, e muito menos com tanta serenidade. Ele ficou bem por umas 2 horas. Cochilou depois. Respiração lenta, monitor tranquilo, tudo normal. Um silêncio bonito, se é que existe isso. A filha saiu para comer alguma coisa, a neta foi com ela. Eu fiquei ali perto, conferindo os dados, anotando no sistema. Quando voltei para olhar o monitor, ele estava zerado. E não foi susto, não foi emergência. Foi como se o corpo só tivesse parado. Só que naquela hora ninguém se desesperou. Nem chamou o código azul, nem tentou reverter. O médico só olhou e disse: ele já tinha ido, só voltou para fechar o ciclo. E eu nunca mais consegui esquecer aquele fim de tarde. Porque o difícil não foi vê-lo partir, foi vê-lo voltar, sabendo que ia ser só por um instante. No dia seguinte, o leito foi desocupado antes do horário normal. A filha pediu que não mexessem em nada até ela voltar com a roupa que ele mais gostava de usar. Um suéter vinho, bem antigo, que segundo ela era roupa de visita. Achei bonito isso. Era como se ela soubesse que ele tinha ido visitar alguém antes de descansar de vez. Eu ajudei a ajeitar tudo, dobrar os lençóis, limpar o espaço. Mas nenhuma das meninas olhou para mim igual naquele fim de tarde. Tinha alguma coisa no jeito que elas me encaravam, como se eu tivesse presenciado algo que só a família devia ter visto. A neta ficou parada do lado da cama, mexendo na pulseira que ele tinha dado quando ela era pequena. E aí falou baixo, quase sem mover a boca. Ele estava me esperando. Ela disse isso olhando para o lençol já vazio, e eu não consegui responder. Só balancei a cabeça como se entendesse, mas até hoje não sei se entendi. Nas semanas seguintes comentaram muito sobre o caso nos bastidores. Claro, sem alarde. Ninguém fala dessas coisas no prontuário. Mas você nota nos cochichos, no jeito que os outros olham para o leito 6, como se não fosse só mais um número. Uma enfermeira mais nova até chegou a perguntar, meio em tom de brincadeira nervosa: Márcia, você acha que ele sabia? E eu falei o que realmente penso. Ele não voltou por milagre, nem por melhora. Voltou por amor. E para mim, é isso que torna tudo mais difícil. Porque a gente se prepara para o fim. Se acostuma com o desligamento dos aparelhos, com o lençol cobrindo até os ombros, com o som contínuo do monitor. Mas ninguém prepara a gente para quando alguém volta. Só para se despedir. O corpo dele não teve alteração estrutural nenhuma. Nenhum exame justificava a melhora, não teve medicação nova, não teve ajuste na máquina, não teve reação imunológica fora do esperado. Foi só ele, como se algo dentro dele tivesse feito força, só para estar ali por mais algumas horas. A filha voltou depois de uma semana, deixou um bilhetinho na enfermaria, dizia assim: obrigada por não duvidarem dele. Ele sabia que não dava mais tempo, mas mesmo assim fez questão de ficar mais um pouquinho. Guardei esse papel até hoje. Tá dobrado no fundo da minha gaveta de jaleco. Não por apego, mas porque tem coisa que você não consegue explicar nem esquecer. E toda vez que passo na frente do leito 6, com outro paciente, outro caso, outro prontuário, eu lembro daquele fim de tarde, daquele sorriso,
E fico com a sensação de que ele já tinha ido, sim, mas que voltou só para não deixar dúvida nenhuma, para ninguém carregar vazio. E talvez, só talvez, para ensinar a gente que nem tudo termina quando parece ter acabado. Tem paciente que a gente esquece com o tempo. Tem caso que até confunde, mistura os rostos, os nomes, mas tem uns que ficam, e não é pelo que a pessoa fez em vida. É pelo que ela não devia ter feito depois que foi internada. Isso que eu vou contar aconteceu no hospital em que eu trabalho até hoje. UTI adulto, setor misto, trauma e clínico. Fica numa capital do Sudeste. Na época eu já estava lá fazia uns 14 anos. Hoje são 18. Trabalho de noite, na escala reduzida. Tem plantão que dá para ouvir a respiração da UTI inteira. É como se o hospital todo prendesse o ar de madrugada. Essa história começa numa dessas noites. A gente recebeu um homem chamado Rubens, 68 anos. Veio entubado, trazido pelo SAMU. Tinha sido atendido depois de uma tentativa muito grave contra a própria vida. Disseram que ele não estava bem desde que a esposa se foi. 2 meses antes, também naquele hospital. A ficha dele era pesada. Mas o que mais me chamou a atenção foi outra coisa. Quando fui ver onde ele ia ficar, deu um aperto que eu nem sei explicar. Escalaram ele para o leito 07, ala B. Foi o mesmo da esposa dele. Não teve pedido da família, ninguém pediu aquilo. Foi sorte ou azar da planilha. Quem organiza os leitos nem tem acesso a esse tipo de informação. Eu lembro que no dia que ele chegou, o setor estava calmo. 3 pacientes sedados, 2 com respiração espontânea. Rubens entrou e a gente seguiu os protocolos. Estabilização, anotações, rotina de UTI. Só que na primeira madrugada teve uma coisa que incomodou. Às 3h17, o monitor dele registrou uma oscilação. Nada alarmante, mas foi pontual. Parecia uma resposta. Como se o corpo tivesse feito um pequeno esforço. Uma tentativa de reação que não condizia com o nível de sedação que ele estava. Segunda noite, mesma hora, 3h17. Outro pico. E dessa vez, junto com a oscilação, teve um tremor pequeno nos dedos da mão esquerda. Coisa de segundos. A gente anotou. Seguiu o plantão. Só que no terceiro dia, a coisa mudou de tom. A técnica que estava comigo, nova no setor, me chamou na ponta da cama. Disse: Carlos, tinha um homem parado aqui. Eu achei que ela estava confundindo com familiar perdido, isso acontece. Mas ela jurou. Disse que era um homem de branco, em pé do lado esquerdo do leito, sem crachá, imóvel. Quando ela se aproximou, não tinha mais ninguém. Eu fui olhar nas câmeras e olha, eu sei como câmera pode falhar. Mas 3h17 de novo, o Rubens dá um sobressalto, um só, rápido. E do lado esquerdo da imagem, o reflexo da barra de metal, aquela da cama hospitalar, fica torto. Como se tivesse um vulto entre a lente e o metal, mas não tinha ninguém ali. Eu voltei para o posto, olhei para ela e não falei nada. Só pedi para ela continuar o checklist dos parâmetros. Eu queria fingir que era coincidência, mas no fundo eu já estava desconfortável. Na manhã seguinte, quando ele acordou, foi só por alguns segundos. Os olhos abriram meio tortos, o braço subiu devagar e ele disse uma frase só. Ela disse que hoje era minha vez. A médica entrou logo em seguida porque o monitor disparou. Teve uma parada. A equipe fez tudo o que tinha que fazer, mas ele não reagiu. Depois, a doutora escreveu no prontuário: paciente apresentou atividade autonômica incompatível com quadro neurológico e sedação vigente. Eu li aquilo várias vezes. Era um jeito técnico de dizer que ele não devia ter reagido daquele jeito e que o que aconteceu com ele naquela madrugada não bate com o que a gente entende como normal. A gravação sumiu. O sistema apaga tudo depois de 72 horas se ninguém salvar.
Eu poderia ter exportado, poderia ter deixado alguém ver, mas não fiz nada. Sabe o que me pegou mesmo? Não foi o que ele disse. Foi o jeito que ele olhou para o teto, como se estivesse ouvindo alguém de novo. Como se aquela visita já tivesse vindo mais de uma vez. Depois que ele se foi, o quarto ficou fechado por 2 dias. É um protocolo comum: higienização, liberação, realocação. Mas dessa vez, ninguém queria ser o primeiro a colocar outro paciente no leito 07. A técnica que tinha visto o homem parado pediu para trocar de ala. Não falou o motivo oficial, só alegou que ainda não estava acostumada com o ritmo noturno. Mas eu sabia que era por causa do que ela viu. No fundo, eu também não queria mais passar por ali. Na semana seguinte, a gente voltou à escala normal. A UTI seguiu cheia. Leito é sempre disputado. A morte de um paciente vira vaga em menos de 10 minutos. E o 07 não ia ficar de fora por muito tempo. Foi numa terça. Eu bati o olho no mapa de internação e vi o nome do próximo. Era uma mulher, Dona Maria das Graças. Idosa, vinda do pronto-socorro por quadro respiratório grave. Nada que tenha ligação com o caso anterior. Mas, quando ela foi levada para o quarto e a gente instalou o monitor, me deu uma sensação esquisita. A mesma luz, o mesmo canto do lençol puxado de leve, o mesmo ar parado no vidro da janela. E o relógio da parede, claro, não ajudava. Sempre que eu olhava, parecia que era 3 e alguma coisa. Na primeira madrugada, tudo normal. Parâmetros estáveis, nenhuma alteração brusca. Na segunda noite, 3:17, mas dessa vez não teve alarme. O que teve foi um barulho. Sabe aquele som do cabo do monitor quando ele cai da grade de metal e bate no chão de borracha? Foi esse som. Eu estava do outro lado da UTI. Virei para ver e a mulher estava dormindo, mas o cabo da oximetria tinha caído, sozinho. A enfermeira do turno anotou como deslocamento por movimentação involuntária. Mas eu vi, ela não se mexeu. Só que o pior não foi isso. Foi no dia seguinte. Eu fui pegar uma prancheta que tinha ficado esquecida no fundo da ala, perto da parede do 07. Enquanto anotava o que precisava, ouvi alguém falando baixo. Eu achei que era um dos médicos discutindo conduta, ou alguém no telefone. Mas não tinha ninguém ali. A voz parecia vir do corredor, mas não ecoava. Era direta, suave, como se estivesse sendo dita bem do lado da minha orelha, mesmo eu estando sozinho. Só uma frase, sussurrada. Você devia ter salvado ele. Eu parei. Fiquei travado. Esperei alguém rir, fazer piada, qualquer coisa. Mas não teve nada. Ninguém por perto. Nem enfermeiro, nem acompanhante, nem faxina. O sistema de áudio desligado. Voltei para o posto. Passei o resto do plantão em silêncio. Não escrevi nada sobre isso. Nem no relatório de equipe, nem no controle de incidentes. Porque se eu escrevesse, virava real. Algumas semanas depois, encontrei uma das médicas que participou do caso do Rubens. Era uma das mais antigas da casa. Ela me chamou para tomar café ali na copa dos funcionários, coisa rara. Ficamos em silêncio um tempo, até ela perguntar: "Você acredita em visita?" Eu fingi que não entendi. Ela olhou para o chão e disse: "A mulher dele, a dona Ana." Ela teve uma reação parecida, mesma hora, mesma frase, só que ninguém anotou. Nesse dia, eu larguei o café pela metade. Voltei para o posto. Revisei a ficha da dona Ana. E lá estava. Paciente apresentou breve período de consciência não sustentada. Proferiu frase desconexa. Ele vem hoje. Entrada em instabilidade às 13h20. 2 meses antes do Rubens. 2. E no mesmo leito. Não sei se dá para chamar isso de coincidência. Também não sei se é coisa que só acontece quando a gente está cansado, sugado, com a cabeça cheia demais. Sei que tem coisa que o hospital guarda, mas não registra. Depois disso, comecei a evitar ficar parado naquele canto. Hoje em dia, passo direto pelo 07. Olho para o monitor só por obrigação. Evito olhar para o lado esquerdo da cama.
Às vezes, acho que vejo alguém ali, de relance. Um vulto claro, alguém imóvel, como se estivesse esperando de novo. Não falei mais com a médica, nem com a técnica que pediu mudança. Mas até hoje, toda vez que chega paciente novo naquele leito, eu anoto a hora exata do primeiro pico de pressão. Se for 3h17, eu dobro o cuidado. E se alguém acordar e falar que recebeu visita, eu troco o plantão. Porque a pior coisa que tem dentro de uma UTI não é quando alguém vai, é quando a gente percebe que alguém voltou.